Bom dia a todos. Gostaria de pedir as bênçãos de Deus para começarmos nossa sessão. Pedir a autorização dos senhores conselheiros, pela ordem, nosso decano, que aqui está, um ano mais velho, desde que compareceu à última sessão, conselheiro conselheiro Érico Josué, conselheira Yara, auditor Alípio, nosso eminente procurador-geral em exercício, requerimento da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, solicitando a prorrogação de vista nos processos 12.433 de 2015, 2.448 de 2010, 10.919 de 2014, 3.696 de 2015, 1.499 de 2012. Está aberto a manifestações, seria isso? Não, só para o comunicado. Ofício do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, comunicando da questão de sua saúde. Senhores, eu atrasei 5 minutos a sessão, porque fui citado por uma estimada oficial de justiça de algo que eu entendo como uma incoerência, conselheiro Érico. De ordem do excelentíssimo senhor Leonei Figliolo, manda o senhor oficial de justiça citar em cumprimento a decisão do processo o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O mandato deve ser cumprido exclusivamente e unicamente na pessoa do conselheiro presidente, marmotas que a gente vê na vida. Com relação, senhores, ao Estado do Amazonas, com relação aos agentes de endemia. Agora, a incoerência, conselheiro Érico, é que quem nos defende é o próprio Estado. Eu não consigo, senhores, eu não tenho formação jurídica, mas eu acho isso aqui uma incoerência. Senhor presidente, foi o Estado do Amazonas que entrou. Sim. Certo. Contra o Tribunal de Contas. A representação... Eu tenho que mandar para... Não, eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar porque, em situação semelhante, quando eu estava na presidência, eles negaram a assistência, tendo em vista que defendiam outro ponto de vista por parte do Executivo. A assistência judiciária dos tribunais de contas é feita à falta de uma procuradoria própria, pela própria Procuradoria-Geral do Estado. Aliás, quando eu fui presidente, eu discuti com os senhores a possibilidade de nós instituirmos uma procuradoria jurídica, mas não fomos adiante. Bom, nestes casos, o Supremo Tribunal Federal tem o seguinte posicionamento. Embora o Tribunal de Contas não tenha personalidade jurídica própria, não é diferente do próprio Estado, ele adquire personalidade, não sei se o procurador pode me ajudar, parece que é judiciária, personalidade judiciária, quando há conflito de interesses entre o tribunal e o Estado, ou seja, quando o tribunal está defendendo uma decisão sua contra o posicionamento do Poder Executivo, ele pode ingressar em juízo, ele tem... mas aí tem que buscar uma representação própria. Eu não... Poderíamos usar a nossa assessoria jurídica da Casa? Se estiver qualificada com a OAB, sim, porque a assessoria poderia ser formada por pessoas que não têm a qualificação de advogado, sim, só bacharel em Direito. Mas, como nós temos, não vejo razão nenhuma para que não possa, independentemente de o tribunal poder contratar um escritório de advocacia. Também pode. Mas, pelo momento que vivemos, vamos sim, eu estou dando as sugestões. Agora, se Vossa Excelência me permitir, sim, mas sem interromper a sessão, eu poderia ter acesso e mais tarde conversaria, então, com Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser. Eu trouxe ao conhecimento dos senhores, porque eu realmente nunca vi uma situação como essa. Quem ataca, defender. Eu, sinceramente, mas... Sim. Certo? E o Estado quer efetivar o arrepio da lei. Perfeito.
Eu faço uma pergunta ao eminente procurador-geral, doutor Ivanildo Santana Bragança. Não pode o Ministério Público querelar nesse caso? Não. Ou fazer parte Obrigado. da comissão? Não. Ou fazer parte da comissão que o presidente destine a representar em juízo? A Constituição veda Depois expressamente o exercício da advocacia pelo Ministério Público, ainda mais na defesa da instituição. Mesmo se fosse o Ministério Público como um órgão independente dentro da estrutura dos poderes do Estado, como o Ministério Público Estadual, ele teria que obter uma representação judiciária por via de um advogado qualificado. Agora, é estranho, né? O procurador do Estado pode nos atacar e os nossos não podem nos defender. Porque eles são procuradores do Estado, eu não sou procurador do tribunal, essa é que é a diferença. Mas a questão fundamental é que isso acontece. Há estados como o Rio de Janeiro em que o Tribunal de Contas tem, porque Embora encontrava o ato essa... seja do pleno, final, com a participação do Ministério Público, do mesmo ponto de vista. Não, Excelência. É uma questão parecida com aquela que o Supremo enfrentou recentemente com o doutor Wellington, o Breve, o penúltimo ministro da Justiça, o de plantão, que ficou uma semana, porque ali é uma série de imposições ao Ministério Público como um órgão de apoio à justiça, uma função essencial à justiça, e a Constituição já dizia, desde 88, o Ministério Público não pode exercer funções em outro poder, a não ser de professor, não pode exercer qualquer função de consultoria. Só que ele foi o 33º e só aí foi percebido. E tinha outros 17 pelo país afora na mesma situação. 32. Olha aí. Então, é essa a situação, Excelência. Mas a questão é saber o nível de representatividade que a consultoria jurídica do tribunal tem na própria lei de criação dos cargos. A lei que define as funções de consultor. Ou, como sugere o conselheiro Érico, o tribunal que contrate, nem que seja numa situação excepcional de urgência, um procurador específico, um advogado especificamente para representá-lo nessas causas. Há estados como o Rio de Janeiro em que o conflito entre o Tribunal de Contas e o Poder Executivo e o Legislativo é mais candente, em que eles criaram já há mais de 10 anos atrás uma procuradoria mesmo para o Tribunal de Contas. E como eu disse a Vossa Excelência, senhor presidente, na minha presidência eu tentei tratar desse assunto, mas não foi adiante, não houve. Nós não chegamos a levar adiante a proposta de criação. A ideia era criar 2 cargos, transformar a consultoria jurídica, eliminar a figura do consultor jurídico, mas, na realidade, transformar em procuradores do tribunal, que atuariam tanto na área interna, quer dizer, consultiva, como no contencioso, com a clara definição na lei de que eles poderiam atuar no contencioso. É como disse o procurador, que eu conheça também, só o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem. Não sei se há outro, mas eu conhecia também a situação do Rio de Janeiro. E nós precisamos refletir sobre isso, se não deveríamos avançar nessa proposta, porque eu visualizo daqui para frente muito mais conflitos entre o Tribunal de Contas e o Estado. E conflitos no melhor do sentido, no sentido de que o Tribunal tem adotado muitas decisões que, de fato, têm causado certo impacto no âmbito do Estado e, dentro de pouco tempo, nós teremos dificuldade de ter representatividade ou representação judicial em processos em que, fatalmente, nós estaremos divergindo e defendendo ponto de vista diverso. Então, penso que, na medida do possível, nós deveríamos pensar na possibilidade de, no futuro, termos uma procuradoria jurídica para a defesa dos interesses e das decisões do Tribunal de Contas. Eu me somo à ideia, Érico, deste termo, senhor presidente, mas no princípio da comunicidade, na transformação em procuradoria aqui na Corte de Contas, né, naturalmente aproveitando parte do possível e, se necessário, concursar. No momento, Vossa Excelência sabe que nós temos aqui bons escribas e bons inscritos. Entendeu? Eu aceito a sugestão dos eminentes conselheiros e iremos refletir a respeito da devida posição do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Indicações e propostas. Está facultada a palavra. Senhor presidente, eu queria dar uma satisfação aos colegas que, por diretriz de Vossa Excelência, estamos ao término desse primeiro trimestre na Escola de Contas, com os nossos treinamentos em 528 atualizados, estimulando a entrega da prestação de contas,
e que nossos gastos, presidente, graças a Deus, são inferior a 1% da dotação orçamentária do ano. Mesmo tendo sido apropriado, como o senhor sabe, e absorvi, nós, graças a Deus, não chegamos a R$150 mil de gastos nesses 3 primeiros meses. E tudo será planificado com planos trimestrais de aplicação, submetido a Vossa Excelência, com um redutor de pelo menos 20% do orçamento. Pelo menos. Pessoal. Eu divirjo de Vossa Excelência tão somente na nomenclatura, que, para mim, educação nunca é gasto, é investimento. Mas, como o senhor diz, num momento desse, a prioridade é pagamento pessoal, né? Continua facultada a palavra. Eminente conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de parabenizar o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Ari Moutinho Júnior, e demais autoridades envolvidas, pela reunião que ocorreu ontem no gabinete da presidência, no qual foi firmado um acordo de quitação de uma dívida estadual que vai possibilitar o retorno do Hospital Francisca Mendes, de 11 médicos cardiologistas, os quais deverão normalizar o ritmo das cirurgias cardíacas na unidade de saúde, o que será de grande relevância para a população amazonense que necessita tanto desse serviço. Parabéns ao presidente e o tribunal por esse ato de Vossa Excelência. E também parabenizar também, Excelência, nesta oportunidade, manifesto meu apoio ao conselheiro presidente, que divulgará os nomes dos gestores e ex-gestores com as contas reprovadas pelo TCE nos últimos anos, cujos processos já tramitaram em julgado, o que possibilitará uma maior reflexão por parte da população que participará diretamente do processo eleitoral, principalmente por estarmos vivendo um momento político delicado em nosso país. Então, gostaria de fazer esses 2 registros de parabenização. E o terceiro de parabenização é com relação aos funcionários da casa que aniversariaram esse mês de março, dia 17, o Fábio Jones de Faria Cardoso, Natália Socorro de Oliveira Lins, 18, Humberto Israel Ribeiro do Nascimento, dia 19, Alex Castro de Brito, Andresa Silva Santos, João Roberto Almeida e Silva, Mirte Jânio Félix Martins, Solange Barrela. Dia 20/3, Carlos Andrei Holanda Pereira, Cláudia Maquiné Nunes, Renata Raposo da Câmara Vieira. Dia 22, Aliá Magalhães Benacon, Cleudinei Lopes da Silva, Luciano Plentes Russo. E dia 23, hoje, Allan Kardec Batista Pereira, Antônio José Inácio de Souza. Desejando muita saúde a todos e muitos anos de vida. Presidente, já o fiz a Vossa Excelência ontem, quando Vossa Excelência foi um verdadeiro maestro ao conduzir os entendimentos entre os profissionais da área de cardiologia, de cirurgia infantis, e o arremate para o TAG no concurso público, que teremos, se Deus quiser, já no mês de abril, pelo menos todos os chamados das sobras do concurso de 2004, já iniciando de 2014. E quero citar, presidente de Vossa Excelência, a participação importante do Ministério Público, doutor Carlos Alberto, no fato. Quando Vossa Excelência foi atender os senhores deputados, que compareceram, outras autoridades, nós tivemos a oportunidade de fechar a reunião. E creio, conselheiro Yara, que, nesse parabéns ao presidente Ari, que os médicos já estão hoje no Francisca Mendes, em plena atividade. Agradeço a carinhosa manifestação da eminente conselheira, que foi fundamental também em nosso novo momento do tribunal, do próprio conselheiro Josué, que se fez presente. Eu ontem procurei mediar conflitos. Entendo que essa Corte de Contas tem um papel pedagógico,
punitivo quando não alcançamos, através da pedagogia, os intentos e sensibilizamos os gestores das suas responsabilidades legais. Mas, antes dessa função pedagógica, nós queríamos inaugurar um novo momento, conselheiro Josué, que é o momento da mediação. E o que faltava realmente na relação dos profissionais do Francisca Mendes, na relação com a Secretaria de Saúde, com a Unisol, que é a entidade que agrega a todos os servidores do Francisca Mendes, que é uma entidade da Universidade Federal do Amazonas, eu entendo que todos eles têm as melhores das boas vontades. Todos têm um afeto pelo Francisca Mendes ao longo desses 14 anos, como se fosse um ente de sua família. E lá já realizaram, conselheiro Érico Desterro, mais de 20 mil procedimentos cardíacos, que com certeza amenizaram e muito o sofrimento de diversas famílias amazonenses. Antigamente, conselheiro Júlio Cabral, esses atendimentos eram feitos através de TFD, o tratamento fora de domicílio, que era um custo absurdo para o Estado. E que, com toda a boa vontade, com toda a intenção dos governantes anteriores, com certeza não atingiriam, na minha opinião, nem 20% dessas 20 mil cirurgias aqui realizadas. É obrigação do poder público, é obrigação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tentar conciliar esses conflitos. E que seja o primeiro de muitos, conselheiro Érico, que nós conseguimos, de maneira satisfatória, interpretar os interesses dos presentes e, com certeza, através de todos nós termos envidado os melhores esforços, E o desembolso, né, presidente? nós conseguimos sensibilizar o desembolso para trás das parcelas vencidas desde agosto, conseguimos o pleno restabelecimento das cirurgias no Francisca Mendes, diga-se de passagem, no mínimo 60 por mês, e eu fiquei muito feliz e, nas minhas orações antes de dormir, agradeci a Deus de termos sensibilizado a todos os presentes. Como o doutor Érico previu, o senhor vai ter que mediar muitas coisas, porque na época de escassez, quando tem pouco pão, tem muita confusão. Mas nós iremos contar, se Deus quiser, com a solidariedade de todos. Compartilhamos essa conquista com todos os funcionários da Corte de Contas e, se Deus quiser, iremos ter cada vez mais a Corte de Contas fortalecida no Estado do Amazonas, que essa é a nossa maior intenção, que seja orgulho para a população, para todos os jurisdicionados e orgulho para os que aqui trabalham. Continua facultada a palavra. É rápido, é só você pronunciou um fato do Francisca Mendes em termos dos TFDs, e eu me lembro, logo que entrei aqui no tribunal, numa reunião nossa do tribunal com, acho que era o governador Amazonino Mendes, ele estava antes conversando com o chefe da Casa Civil dele, que foi nosso companheiro aqui, doutor Aloísio, foi conselheiro, e sobre isso, além do gasto enorme que tinham os TFDs, as falsificações, não é invenções de doenças e tudo para... Então, isso foi uma das coisas principais. Por isso, renovo meus parabéns a Vossa Excelência. Outro ponto que eu esqueci, senhores, agradeço a manifestação, nós propusemos a repactuação de diversos contratos. Nós nos oferecemos à Secretaria de Saúde para que utilize com as outras cooperativas, para com os outros hospitais, até porque nós entendemos, e ficou muito claro isso, conselheiro Josué, Vossa Excelência estava presente, que não adianta nós termos uma expectativa de direito se o Estado, que é a fonte pagadora, não consegue atingir e fazer frente às expectativas por parte de todos os seus contratados. Então, é um momento para todos nós começarmos essas novas repactuações. Tem um mundo ideal e tem um mundo possível. E nesse mundo possível que todos nós temos que navegar. Presidente, eu tenho que interromper e sei que com a permissão de todos. Aniversaria no próximo dia 27, o amazonense mais laureado das letras
jurídicas e políticas desse Estado. Estou falando do genitor de Antônio Júlio Bernardo Cabral, JBC, deputado muito moço, secretário de Estado, deputado federal, senador, líder de governo, ministro de Estado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, numa eleição memorável, e que, com a relatoria, disputou contra Fernando Henrique Cardoso e Pimenta da Veiga e os venceu. Bernardo... Com quem? Com Pimenta da Veiga e Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Primeiro turno com Fernando Henrique. Venceu no primeiro e o que ficou para o segundo, que eu não me lembro, porque eu só olho o primeiro. Na primeira votação ficou o meu pai em primeiro, o Fernando Henrique segundo e o Pimenta. Certo. Aí, na segundo escrutínio, foram só os dois e o papai ganhou. Eu estava lá, memorável. Boa lembrança. Pela trajetória do Fernando Henrique e pelo Veiga, que é Pimenta, Vossa Excelência, seu pai sempre foi mais ardente, mais brilhante, mais reluzente. Obrigado. Ah, Mas, olha, ele se orgulha mais da eleição dele para o OAB, e você sabe disso. certo. E eu vou me pedir permissão, presidente, para alguém preparar um escrito, falo bem, mas não sei escrever, para que nós podemos fazer Não uma apoiado. prancha bonita, assinada por todos nós, em homenagem à história política e jurídica de José Bernardo Cabral, com todas as letras maiúsculas e douradas. Eu me associo às manifestações e, de pronto, a doutora Rita, que está a nos ouvir, irá redigir para que todos nós possamos assinar as justas e merecidas homenagens ao senador Bernardo Cabral. Eu peço a palavra, Excelência. Eu também me associo, Excelência, à manifestação parabenizando o ilustre amazonense, doutor Bernardo Cabral. Da mesma forma, Excelência, gostaria de aderir à lembrança muito feliz do conselheiro Josué Filho. O Ministério Público também adere à manifestação, Excelência. Excelência, como sempre, a cordialidade, a lembrança, a amizade do conselheiro Josué, que, aliás, a nossa amizade, não nossa em si, mas a família é longa. Quase que tornávamos família juntos. Depois conversamos, você sabe disso. Então, José, eu te agradeço pela lembrança. Apesar de ser suspeito, eu acho que são merecidas. Eu, grande parte, quase total parte da minha vida, o acompanhei. E sei que é um homem de bem, um homem trabalhador, e um homem que merece tudo isso. Sei disso. Deus sabe que eu sei. Então, eu só fico feliz, agradeço a Vossa Excelência e a todos que aderiram a Vossa Excelência. E Deus nos ajude e que esteja com ele e com todos, para sempre. Muito obrigado, conselheiro Josué. Ainda, senhor presidente, Desculpa, se me conselheiro permite, Érico. é porque eu deixei para fazer tudo de uma vez só. Primeiro, para aderir a todas as parabenizações à presidência sobre a reunião de ontem. Eu não estava presente, lamento, gostaria muito de ter estado, mas parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, que foi realmente muito interessante. Aliás, Vossa Excelência, com isto, concretiza uma tendência da administração pública e do direito administrativo moderno, que é a consensualidade. Foi-se o tempo que o direito administrativo era um direito autoritário, era um direito unilateral, e as ações da administração pública eram ações unilaterais, ações de império, como se dizia. E hoje a tendência é exatamente a processualização da administração e, sobretudo, a adoção de decisões negociadas, no melhor sentido da palavra negociada. Então, Vossa Excelência, com isso, concretiza com muita eficácia essa tendência e está de parabéns. É o primeiro ponto. O segundo ponto, senhor presidente, eu não poderia deixar de, na sessão de hoje, desejar a todos os senhores, cada um dentro daquilo que acredita, que o evento seja de um jeito ou de outro, mas queria desejar a todos os senhores uma feliz Páscoa, que se aproxima no domingo, após, para os cristãos, esses 3 dias de reflexão,
de recolhimento, mas que é coroado esse período, no domingo, com a Páscoa, que para uns é sinal de vida nova, para outros é passagem, enfim, cada um dentro do que acredita, dentro daquilo que tem como correto, como certo, como desejável. Eu gostaria de desejar a todos os senhores, e quando falo senhores, eu me refiro a todos os que estão presentes e a todos os funcionários do Tribunal de Contas, com suas famílias, a todos os familiares dos que aqui estão presentes, que tenham um domingo de muita saúde e de uma convivência muito especial em família. Era o que eu queria desejar, senhor presidente. Excelência, eu não posso deixar de falar e registrar a bela lembrança do conselheiro Érico. Bela, Páscoa é tipo, mais ou menos, o Natal em que a família está junto, não é? E todos os momentos que nós nos juntamos com a família, ela sempre emite coisas positivas para você. Família, para mim, é a base de tudo, conselheiro Ari. Então, lhe agradecendo e lhe devolvendo também boa Páscoa a todos. Parabéns pela lembrança, conselheiro Érico. Conselheira Yara. E pegasse o som, as palavras do doutor Érico, que, sem acrescentar nada, vida nova, ressurreição, Páscoa, só é que, sabe, presidente, é uma alegria, uma honra, doutor Érico, poder dizer que eu sempre acreditei que Vossa Excelência era um diamante. Era que o quê? O tempo está o polindo É o quê? para os mais altos quilates do brilhante. Obrigado, conselheiro. Eu também me associo às palavras do conselheiro Érico, parabenizando pela excelente lembrança e desejando boa Páscoa a todos nós. Que nós possamos refletir no domingo, agradecer a Deus pela vida boa que temos e pelo refúgio que é o nosso Deus. Me associo com a manifestação, excelente lembrança do conselheiro Érico, e gostaria de externar a todos os funcionários, a todos nós, família TCE, uma Páscoa cristã, nos seios de nossas famílias, que tenhamos momentos de orações e reflexões, que, como bem lembrado pelo conselheiro Júlio Cabral, a família é a razão de vida de todos nós. Iremos passar agora, senhores, à distribuição de feitos. O homem da roleta. Conselheiro número 1, lote 1, Júlio Cabral. Júlio Pinheiro, número 6. Conselheiro Érico de Esterri Silva, número 2. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, número 5. Conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos, 8. Conselheiro Mário de Mello, lote 4. Conselheiro convocado Alípio, lote 3. Auditor Mário Filho, número 7. Passamos agora, senhores, aos julgamentos adiados, onde temos o auditor Alípio com os 2 processos adiados. Com a palavra, o auditor Alípio para, no processo de número 12.810/2014, recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas, em face à decisão 1002/2014, exarada nos autos do processo 10.393/2014, com voto vistas do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, onde o relator se posiciona para, no mérito, negar-lhe provimento, de modo a manter a decisão 1002/2014, a qual reconheceu a legalidade do ato aposentatório por invalidez da senhora Elione Costa da Silva. O voto vista do eminente conselheiro Érico, conhecimento do presente recurso, para que, no mérito,
conceder-lhe total provimento a fim de julgar ilegal o registro da aposentadoria da senhora Eliane Costa e Silva, em virtude de disposições legais e constitucionais. Com a palavra, eminente relator. Então, eu mantenho a proposta pela negativa do provimento do recurso e mantendo em seus exatos termos a decisão atacada, né, que, conforme disse Vossa Excelência, foi pela legalidade da aposentadoria por invalidez da senhora Eliane Costa e Silva, que envolve a questão da decadência. Com a palavra, o eminente conselheiro Érico Desterro, com seu voto vista. Senhor presidente, o meu voto é provendo o recurso do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, proposto pela procuradora Fernanda Mendonça, por entender que as razões expostas, as razões recursais expostas estão corretas e o tribunal deveria reformar a sua decisão anterior. É o voto. Excelência, pela Ministério Público, com a palavra. Excelência, como consta do voto divergente, o tribunal, numa arguição de inconstitucionalidade a 2284 de 2009, decidiu, como não poderia deixar de ser, numa discussão aprofundada, longa, sobre esse tema, que a Lei Previdenciária de Manaus, a Lei 870 de 2005, e as modificações posteriores que foram feitas nela, até a Lei 1425 de 2010, mas especificamente a Lei 2207 de 2007, não, desculpe, 1197 de 2007, elas afrontam a Constituição Federal na medida em que permitem que servidores temporários admitidos depois da emenda 20 de 98, ou seja, admitidos depois de 16 de dezembro de 98, sejam mantidos no regime próprio de previdência. O Estado não faz isso. O Estado jamais ousou fazer isso. Os municípios, em geral, não fazem isso. Mas o município de Manaus insistiu e manteve no regime próprio de previdência... manteve no regime próprio de previdência servidores temporários que deviam ir como os comissionados para o regime próprio, para o regime geral. Há, inclusive, demandas, execuções fiscais da Receita Federal, antes do INSS, contra o município de Manaus por causa disso. E o tribunal decidiu que a disposição da Lei 870 e das modificações posteriores que mandavam manter esses servidores contribuindo para o regime próprio eram inconstitucionais. Há, inclusive, demanda judicial sobre isso, julgada procedente. Há uma série de medidas que a Defensoria Pública moveu para tentar resolver este problema e não conseguiu. Transitaram em julgado e o Tribunal de Justiça do Estado determinou que esses servidores, admitidos temporariamente, não podiam ficar no regime próprio, não podiam sequer ficar dentro da administração pública, uma vez que admitidos temporariamente depois de 98. É claro que a situação dos autos é de uma pessoa que se aposentou por invalidez. Mas o fato é que essa mesma pessoa teria a mesma proteção no regime geral de previdência. Municípios do interior, muito mais simples, muito mais longe da capital, com sistemas previdenciários menos aparelhados do que a Manausprev e do que a Secretaria de Administração do município de Manaus, como o Maués, por exemplo, conseguem fazer essa transferência sem problema. Servidores que nós encontramos sujeitos ao regime próprio de previdência no interior e que o tribunal julgou e mandou, anulando as aposentadorias e dizendo, olha, é preciso que o sistema previdenciário local arrume uma solução e mande esses servidores para o regime geral de previdência, esses regimes conseguiram executar essa atividade. A única medida intermediária que o tribunal adota é dizer, não suspenda o pagamento do benefício, ainda mais de um idoso ou de uma pessoa sujeita a uma diminuição de capacidade, um inválido, antes que essas medidas administrativas sejam tomadas, porque essa medida administrativa é uma iniciativa do administrador, é o administrador que está indicando a aposentadoria, é o administrador como um empregador é que deve dar a documentação para que o servidor vá obter o benefício previdenciário. Então, a interação entre os regimes previdenciários é absolutamente possível. Eu já vi acontecer, nós já vimos acontecer em municípios do interior com 50, 60 mil habitantes. Como é que Manaus, com 2 milhões e uma estrutura administrativa enorme, cria dificuldades que não existem para executar isso?
Quanto à arguição de decadência, na verdade, essa decadência não ocorre. Porque o prazo decadencial começa a partir do momento que o tribunal registra a aposentadoria. O tribunal nunca registrou essa aposentadoria. Registrou, ou quando registrou pouco antes de haver o recurso. O recurso é um recurso ordinário, movido no prazo de 15 dias. Né? Então, o voto divergente do conselheiro Érico é compatível com a jurisprudência estratificada do tribunal numa arguição de inconstitucionalidade. O Ministério Público, então, pugna pelo provimento do recurso e pela negativa de registro da aposentadoria com remessa da situação previdenciária ao regime geral, claro, sem interrupção do pagamento do benefício, até que o município de Manaus e sua instituição previdenciária adotem, junto ao INSS, as medidas devidas. Com a palavra, o relator. Obrigado, Excelência. Só queria fazer 2 observações. O entendimento majoritário do tribunal é sempre abraçar a segurança jurídica, que, no caso, o fato, né, analisado por hora, remonta. E, além da segurança jurídica, eu vejo aqui que o decreto 4657, de setembro de 42, que trata da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, diz aqui no artigo 5º que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, né, a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, é uma situação delicada com essa senhora negar um benefício que, além de provavelmente escasso, ela se encontra em uma situação delicada em termos de saúde. Então, eu vou por essa esteira, né, conforme bem disse o procurador em exercício, no interior até há facilidade, uma maior mobilidade de resolução desse problema. Mas na capital, realmente a coisa demora, e com isso não deixa de trazer um prejuízo social. Então, eu mantenho a minha proposta de negativa do recurso. Obrigado. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. É interessante, né? A admissão ocorre antes de 2005. O tribunal tem votado em casos semelhantes da forma como na proposta de voto ou voto? Proposta de voto, Alípio Reis Firmo Filho. Eu faço só uma pergunta. Se não há condição de recepcionar a inválida no INSS, quem vai lhe pagar o mês de sustento? Não, no voto. Estou falando no voto, não é no argumento de Vossa Excelência. Tem que votar no que está escrito. Né? 2. No campo do direito puro, Vossas Excelências têm total razão. No campo do humanismo, da sobrevivência, de que um inválido contribuinte, quem ficou com o dinheiro da contribuição dele? Foi o município de Manaus. Quem recebeu, que pague. Isso custa 1/4 de um presidiário para uma inválida. Eu não me sentiria bem de, em nome da lei, votar desta forma desumana. Absolutamente legal o ponto de vista. Mas vou aguardar a manifestação da conselheira Iara para verificar, porque eu não sou dono da verdade. E como eu não sou o brilho das letras jurídicas de Vossas Excelências, eu quero dar-me uma vista para uma assessoria para encontrar um caminho mais justo. Porque se no voto tivesse posto que a Prefeitura continuar pagando enquanto não pactuar com o INSS para recepcionar esses casos, porque o INSS não vai pagar ninguém se a Prefeitura não transferir as contribuições. Nós temos aqui no tribunal cerca de 200 casos iguais. O Estado tem 23. No dia que esse pessoal cair, eu quero saber quem vai pagar as contribuições com os devidos juros e correção monetárias feito ao longo dessas 2 últimas décadas e meia. Por isso, presidente, eu vou aguardar o voto da conselheira Iara para me manifestar a favor do conselheiro Alípio ou pedir vista do processo. Meu voto é de acordo com o relator, com o conselheiro Alípio. Eu também. Como voto o eminente decano? Excelência, eu já tinha minha posição, mas fui convencido pelo conselheiro Josué. Eu voto com o relator, Excelência.
O voto do eminente conselheiro Érico Vista já é conhecido, então, por maioria, é mantido a proposta de voto do auditor Alípio no processo em que a aposentada por invalidez, senhora Elione Costa da Silva, é a parte interessada. Passamos agora ao processo de número 1529, que encontra-se pacificado com o conselheiro Josué, que é um voto vista, do eminente relator Alípio. Está pacificado, não tem porquê, senhores, nós discutirmos. Podemos passar à pauta ordinária. Na pauta ordinária, senhores, começamos pelos processos do eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, que possui 8 processos em sua pauta, onde o processo de número 1186, 2012, é um embargo, então eu começo com a manifestação do Ministério Público. Excelência, eu me manifestei nesse processo como procurador oficiante no bloco equivalente ao município de Iranduba nos exercícios de 2010, 2011, 2009, 10 e 11. E nessas contas da Câmara Municipal de Iranduba, o voto condutor do acórdão que julgou irregulares as contas e glosou despesas e aplicou multa foi, até certo ponto, ou em sua maior parte, compatível com o parecer do Ministério Público. Agora, em sede de embargos, o embargante alega que há omissões nesse voto. Se ele alegasse que haveria contradições em razão do cuidado, do acure, do detalhamento a que o voto do relator foi, eu podia até examinar com mais detalhe e ver se, ao discorrer tão longamente e tão cuidadosamente sobre um caso, houvesse uma incompatibilidade eventual entre uma disposição e outra no voto que levasse a uma incompatibilidade intrínseca no acordo. Mas isso não há. O voto é detalhado, é cuidadoso, abordou todos os aspectos, individualmente, infração por infração, arguição por arguição do corpo técnico e do Ministério Público. Houve uma divergência do relator em relação ao entendimento do corpo técnico, não porque as arguições não fossem suficientes, mas porque, do conjunto de restrições encontradas dos achados de auditoria, o relator chegou, como Ministério Público, a uma conclusão diversa da DICAME, de que as contas eram irregulares. A DICAME, inclusive, em alguns aspectos, pedia mais glosas do que o Ministério Público pediu. Neste aspecto, o relator se aproximou do entendimento do corpo técnico. Então, as omissões que o embargante alega, de fato, não existiram. Todas as matérias arguidas foram examinadas, não apenas no voto condutor do acórdão recorrido, como, novamente, explicadas e esmiuçadas no voto dos embargos. Então, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos de declaração. O voto do eminente relator é pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração em razão de não demonstração da omissão, obscuridade ou contradição do acórdão 1023/2015. Com a palavra, eminente relator. Mantenho o meu voto, excelência. Como não há destaque, está aprovado, como também toda a pauta do eminente relator, de acordo com o voto condutor. A pauta do eminente conselheiro Érico não há destaque, está aprovado de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Passamos à pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que possui 6 processos em sua pauta, dos quais o processo de número 1394/2014, recurso de revisão interposto pelo senhor Sérgio Fernando Arruda Ferro, concernente a recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Aloysio Barbosa Ferreira, diretor-presidente da CIAMA. Há um destaque do eminente conselheiro Érico Desterro e Silva, que vota pelo conhecimento do presente recurso, mas no mérito nega-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão de número 1356/2011. O voto do eminente relator tome conhecimento do presente recurso de revisão e no mérito dê-lhe provimento. Julgue legal o termo de convênio 7 de 98, firmado entre CINF e CIAMA,
julgue regular com ressalva as prestações de contas do convênio 798 de responsabilidade do senhor José Sérgio Fernando, ordenador de despesa, e aplique multa no valor de R$ 2.192 ao senhor Sérgio Ferro. Exclua os itens 8.3 e 8.4 da decisão recorrida. Com a palavra, o eminente relator. Conselheiro Josué. Eu quero oferecer ao eminente conselheiro Érico, já que eu não tive a oportunidade de conversar nesse processo antes, porque eu sempre me quedo às observações, tanto assim que no voto anterior já absorvi, inclusive, a multa, neste também aplico. Mas só quero dizer o seguinte, presidente, isso é um processo que já completou a maioridade e tinha que ter uma solução. Podia até se arguir, liquidáveis, mas eu preferi analisar Qual o ponto a processo, ponto, excelência? o voto é longo. 1394? Esse processo Maioridade? inicial... Ele é de 2014. Não, a origem dele é 1998. Sim, mas está Sim, em grau recursal. eu só estou dizendo que já está rolando há 18 anos aqui na casa, né? E fui analisar, e se Vossa Excelência quiser, eu lhe ofereço a palavra com muita honra, para que Vossa Excelência possa ter a oportunidade do meu contra-argumento e apresento também uma multa. Eu não estou modificando em toto, até porque foi devidamente informado a essa casa todos os passos quando esse cidadão sequer morava aqui e vinha para prestar contas. É um homem já de perto de 80 anos, né, e vinha o sacrifício de comparecer para dar satisfação o tempo todo de papéis, inclusive, irrecuperáveis. Sérgio Fernando Arruda Ferro, diretor da CIAMA, se não me falha a memória, no governo amazonino Mendes. Eu queria só registrar, antes de mais nada, o impedimento que me falhou da conselheira Iara e do conselheiro Júlio Cabral no referido processo. Senhor presidente, o meu voto já está disponibilizado, é apenas no sentido de não alterar a decisão anteriormente adotada pelo Tribunal de Contas. Então, pelo conhecimento do recurso e negativa de provimento, porque não vejo nenhuma razão para se modificar uma decisão adotada anteriormente pela primeira Câmara, de relatoria da conselheira Iara Santos. Aliás, eu não sei de quem é a relatoria, eu acho que... mas também o conselheiro Júlio Cabral. Também o conselheiro Júlio Cabral. Então, nós já estamos no terceiro recurso, pelo que eu estou vendo. Então, eu não vejo nenhuma razão para alterar a decisão anterior. Como vota o eminente conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho? Voto com o relator, excelência. Então, por maioria, mantido o voto do eminente relator Josué Cláudio de Souza Filho. Também votou com eles. Preciso votar? Sim, são 4. Se precisar, voto. Como é que empatou, excelência? Não, tem 3 votos só. 1, 2 e 3. É porque tem 2 impedimentos, Então, excelência. eu voto com Vossa Excelência, conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. No processo 139 de 2016, recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Graça Prola, secretária de Estado de Assistência Social, há um voto de destaque do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o acordo 675 de 2015. O voto do eminente relator é tomar conhecimento do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, reformando o item 9.1 do acordo número 675/2015, no sentido de julgar regular com ressalvas a prestação de contas da eminente senhora Maria das Graças Prola. Excluir o item 9.2 e 9.3 do acordo recorrido, nos termos presentes do voto. Manter na íntegra o item 9.4 do acordo combatido. Acrescentar o item 9.5, determinando a SEAS que doravante observe com rigor as recomendações constantes das informações e parecer ministerial, cujas cópias devem ser enviadas à senhora Graça Prola. Ao impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, que não se encontra Eminente presente. presidente, eu quero pedir permissão a Vossas Excelências Pois não, excelência. para retirar esse processo de julgamento, porque, no mínimo, né, uma reforma dessa que eu não tenho
integrar o teu do conhecimento, não tenho conhecimento pleno, para rever, inclusive, o meu voto, porque não está gravado em nada. Eu estou retirando de pauta, viu, conselheiro Érico, para revisá-lo, porque o conselheiro Érico não joga um jogo duro num processo que não tenha nada. E aqui não estou vendo nenhuma multa, né? Eu retiro. Retirado de pauta pelo relator. Concedo vistas à conselheira Yara no processo de número 4.687, de 2015, da pauta de Vossa Excelência, conselheiro Josué. Mas foi pedido vista nisso? Perfeito. Eu e o Cabral terra vista. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Passamos agora à pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, que possui embargo no processo de número 5.349 de 2013, com a palavra o eminente representante do Ministério Público, procurador-geral em exercício. Eu peço vista para a próxima sessão, Excelência. Tido o pedido retirado por parte do procurador, faz com que a pauta de Vossa Excelência esteja toda aprovada de acordo com o voto condutor, por não ter merecido nenhuma manifestação por parte do Pleno. Passamos à pauta do eminente auditor Alipo Reis Firmo Filho, que possui 12 processos, dos quais o primeiro é um embargo no processo de número 10.974, de 2015, embargo de declaração em relação à prestação de contas anual do senhor Chinaique Silva Medeiros, prefeito municipal de Iranduba, referente ao exercício 2014. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Peço vista para a próxima sessão também, Excelência. Após pedir vista para a próxima sessão, resta da Na pauta... qual Vossa Excelência não estará presente, né? Não, só quis captar a vossa mensagem. Há um processo... Não, se Vossa Excelência me permite, é porque quando o processo é com uma matéria Como profunda bom de discussão, baiano, você eu é melhor devo, ministro. nós, por prática, remetemos ao procurador que oficiou nos autos. Certo? Como bom baiano, Vossa Excelência ainda é melhor mineiro. Graças a Deus. E, por fim, o processo de número 4.994/2015, da pauta do eminente do auditor Alipo Reis Firmo Filho, representação de número 139 de 2015, interposta pelo Ministério Público de Contas, com pedido de medida cautelar liminar, tendo em vista fortes indícios de graves irregularidades na gestão de contratos de obras públicas, sob a responsabilidade da CEINFRA. O voto do eminente relator é conhecer a presente solicitação, fundamentada pela DICOP, nos termos do inciso 2º, artigo 204 do Regimento Interno desta Casa. Autorizar a realização de inspeção extraordinárias nos municípios Quari, Tefé, São Paulo de Olivença, Eirunepé, Tabatinga, Benjamin Constant, Manaus, Careiro da Várzea, Barreirinha, Comunidade Terra Preta, no prazo de 61 dias, devendo ser acrescido tempo de deslocamento no sentido de apurar as possíveis irregularidades listadas na peça ministerial de número 2 de 2011 do presente processo. Autorizar a constituição de comissão de inspeção extraordinária composta por analistas de obras públicas deste tribunal, com inclusão deste conselheiro. Há um voto vista do conselheiro Érico Desterro, que irá se manifestar em sessão. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu queria somente acrescentar a minha propositura, a autorização do Tribunal Pleno para que os trabalhos fossem realizados também na sede do órgão. Está incluído a sede do órgão. na proposta. Com a palavra, eminente conselheiro Érico Desterro e Silva. Senhor presidente, cuida-se de uma representação, aliás, são 3 processos. São 3 processos. O principal é uma representação do Ministério Público junto ao tribunal, em que se pediu medida cautelar, mas não foi deferida,
mas apontando fortes indícios de graves irregularidades na gestão de contratos de obras públicas sob a responsabilidade da CEINFRA. Esses contratos e essas denúncias vieram ao tribunal por conta Do ex-secretário. do ex-secretário Gilberto Alves de Deus. É até bom aclararmos que a imprensa está toda aqui, aliás, agradeço a presença dos senhores. Foram aquelas denúncias graves do ex-secretário de Obras do Estado. Pois bem, conselheiro presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu dizia que a manifestação da DICOP, que é o nosso órgão de engenharia, solicita uma inspeção nos contratos denunciados. Os contratos são 25. E, pelo que eu estou vendo aqui, todos eles foram celebrados nos anos de 2013, 2012, essencialmente são 2013 e 2012, e uns poucos em 2014, e até mesmo há um ou dois de 2015. Bom, e a proposta é no sentido que se fazer agora uma inspeção extraordinária, que levaria 61 dias, segundo o cronograma. E o meu questionamento, senhor presidente, é o seguinte: esses contratos de 2012, 2013, aliás, já foram inspecionados pelo tribunal. A inspeção foi feita em 2013, em 2014, 2014 e 2015. Eu consultei os autos das prestações de contas da CEINFRA e os relatórios da DICOP são volumosos, são 200, 300 folhas que devem ter examinado esses contratos. Então, eu não vejo, com toda vênia, razão para o tribunal fazer agora uma inspeção extraordinária sobre algo que ele já deve ter inspecionado. Primeiro, nós teremos aqui gastos altos com essa inspeção. Só de diárias vão ser R$200 mil, não é? 61 dias. Outra observação que eu faço é a seguinte: em relação ao interior, está sendo proposta uma inspeção, mas em relação aos contratos da capital, não está sendo proposta nenhuma inspeção. Agora está sendo proposta uma verificação documental, não é? É o que eu estou vendo aqui, tanto na observação da DICOP, quanto no voto. No voto, que, na proposta de voto, melhor dizendo, na proposta de voto, consta exatamente a adoção do calendário ou da proposta de inspeção da DICOP, e na proposta de inspeção da DICOP, por exemplo, processo 144/2013 ETAM, construção Anel Sul, Café da Joelza, até a entrada do Tarumanzinho, Manaus, solicitação de auditoria operacional em tramitação, execução de projeto e execução da obra do monotrilho, análise documental, claro que, nesse caso, porque não chegou a haver monotrilho nenhum. Enfim, a minha proposta, senhor presidente, é que, de fato, há aqui denúncias graves, que o tribunal, evidentemente, tem que dar uma resposta, né, adequada. Mas não creio que a solução seja esta de fazer uma nova inspeção extraordinária. Essa inspeção, só ela vai demorar 2 meses. Notificações, etc. Enquanto isso, a minha pergunta é: e os processos de prestação de contas de 2011, 2012, 2013, 2014, por que é que não estão aqui para julgamento? Esta é a questão fundamental. Por que é que o tribunal vai fazer uma nova inspeção extraordinária se nós já fizemos 4 e até agora não há resultado nenhum? Então, nós vamos fazer mais uma inspeção extraordinária
para, como aconteceu com o Iranduba, nós trazermos a inspeção extraordinária junto com a fiscalização ordinária. De que adianta uma inspeção extraordinária nesses termos? Se é uma inspeção extraordinária para solucionar a questão imediatamente, é para dar uma resposta imediata para o problema. Só que isso não tem acontecido. Então, a minha proposta, senhor presidente, é a seguinte. Claro que é importante a apuração e já deveríamos ter dado mais celeridade até a este assunto, como deveríamos ter dado celeridade ao exame das prestações de contas da CEINFRA, porque, salvo engano, a única prestação de contas da CEINFRA de 2009 para cá, julgada é a de 2010, que eu julguei. A minha opinião para discussão no Tribunal Pleno é a seguinte. Estão envolvidos aqui alguns municípios e o tribunal deveria dar preferência. As contas estão entrando agora no final do mês. Logo em seguida, o tribunal pode ir fazer essa fiscalização no interior e fará. O meu voto é no sentido de que se dê preferência a esses municípios envolvidos nestas denúncias e que a inspeção ordinária desses municípios as inspeções examinem estas denúncias específicas desses contratos. Primeiro ponto. E, de forma apartada, o relatório sobre estes contratos devem ser feitos pela comissão de forma apartada e imediatamente concluídos, encaminhados ao relator, para que ele, então, adote as providências que são necessárias. A verificação, porque lá eles vão dizer se as denúncias procedem ou não procedem, e o relator pode trazer o assunto imediatamente ao tribunal. Então, a minha proposta é esta, no sentido de que sejam adiantadas as inspeções destes municípios e haja uma determinação expressa às comissões de inspeção, no sentido de que elas façam um relatório apartado sobre este assunto e remetam, independentemente de notificação ou coisa que seja, ao relator, para que ele, relator, decida se é caso de notificar ou se é caso de adotar outras medidas acautelatórias em relação a este assunto. Este é o meu posicionamento que eu trago para a discussão do Tribunal Pleno. Continua facultada a palavra em discussão. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, excelência. Eu queria fazer algumas ponderações em relação à propositura trazida a este colegiado. Primeiramente, eu queria destacar que foi feita referência da demora, possível demora de vir desses autos ao tribunal. Ocorre que o próprio regimento interno, artigo 204, parágrafo 2º do regimento interno, determina que as inspeções solicitadas serão propostas pelo relator, dentre outros órgãos do tribunal, mas com base em proposta fundamentada do órgão técnico competente, mediante a demonstração dos recursos humanos e materiais existentes, e daqueles a serem mobilizados em sua execução. Ou seja, é condição sine qua non, senhores, para eu trazer, ou qualquer relator trazer um processo à discussão, que o órgão técnico tenha se manifestado. E, nesse caso específico, trata-se de uma atividade bem com peculiaridades, uma vez que se trata de construção. E, para isso, nós temos um órgão específico dentro do tribunal. Ora, se o órgão específico, após analisar o contexto apresentado, se inclina no sentido de abraçar a propositura ministerial, no sentido de determinar a inspeção extraordinária, e creio que, ao fazer isso, já houve o exame no âmbito da DICOP, de todas as questões postas pelo voto de destaque, no sentido de avaliar a plausibilidade ou não do pedido, se alguns pontos já foram ou não analisados pela própria DICOP, ninguém melhor do que ela para dizer isso. Então, quando chega para mim, enquanto relator, a proposta de um órgão técnico altamente especializado, dizendo, olha, é plausível a proposta de inspeção extraordinária, logo, e diante do contexto posto, eu me inclinei também a abraçar a propositura. Então, esse é o motivo por que me inclino em totum à propositura do órgão técnico, amparada em norma regimental. Em relação à proposta feita no sentido de
que os trabalhos feitos no interior sejam atribuídos às inspeções ordinárias, não creio também que seja de bom tom, e justifico. Como todos sabem, uma inspeção ordinária, ela já demanda tempo por parte dos técnicos, tempo e dedicação. Não é fácil você fazer uma inspeção ordinária. Quando essa inspeção se junta a uma extraordinária, e não se trata aqui de qualquer inspeção extraordinária, trata-se de situações que foram levadas a público, a imprensa local toda sabe, todos nós sabemos, de denúncias, né, com fatos graves, então, que apresentam uma particularidade. Então, não é qualquer apuração, é uma apuração que requer uma dedicação exclusiva, né, uma atenção especial. Então, até me inclinaria a acompanhar a propositura, mas nessas circunstâncias, eu creio, eu como relator entendo, com as devidas vênias, que não seria uma propositura oportuna. Então, por conta disso, eu entendo que deveria ser objeto, sim, de um trabalho específico por parte das comissões do tribunal. Em relação aos dias aqui que foram levantados, pela própria DICOP, inclusive, isso, na verdade, é um tempo máximo, uma vez que nós, claro, com base nos recursos materiais, com base nos recursos humanos, com base no tempo que dispomos, tentaríamos, o mais possível, encurtar esse prazo. E é possível fazer isso, né? Até porque a discussão está bem definida, a discussão está bem detalhada, né? Já houve um estudo, já houve um levantamento prévio, então está bem objetiva, não se vai começar do zero. Então, por conta disso, os 61 dias aí, creio que não seja problema, porque, volto a repetir, nós poderíamos realizar isso em um tempo bem curto. É a questão de mobilidade. Em relação à propositura na capital, eu agora incluo, né, então, além da propositura que já fiz na inicial, 5 obras, né, relacionadas aqui à capital, né, a minha proposta de voto. Né, as 5 que foram elencadas na denúncia. Tá? Aqui se trata, conforme foi dito, da execução do projeto, a primeira delas, do monotrilho, o tapa-buraco M70, a questão da delegacia situada no conjunto Morada do Sol, 16º DIP, construção do Anel Sul, a elaboração do projeto de Anel Sul, Café da Joelma, e por aí vai. Então, eu incluo já na propositura esse pedido de realização na capital. Então, essas são as minhas considerações, Excelência. Continua a facultada a palavra. Eu gostaria ainda, O eminente revisor. para dizer o seguinte, a própria informação da DICOP, porque o auditor se lastreia nela, diz o seguinte: considerando o volume de obras da presente informação, poderá, se assim entender o relator, determinar inspeção in loco de maneira amostral, o que é bem mais razoável, não é? Bem mais razoável. Mas a questão aqui, fundamental, é a seguinte: por que a DICOP, nesta informação, não disse ao relator quais as conclusões a que ela já chegou sobre estes ajustes nas inspeções que já fez? Senhor presidente, já houve inspeção. Já houve inspeção. Exercício de 2013, o relator é o auditor. Está na sala dele o processo desde setembro de 2015. Deve haver análise desses contratos na prestação de contas de 2013, porque se não há, tem que abrir sindicância no tribunal para saber por que os técnicos não examinaram. Tem que haver. Está lá desde setembro de 2015, no gabinete do auditor. A de 2012, a prestação de contas, o relator é o auditor. 2012, nós estamos em 2016. Por que este processo ainda não está aqui para julgamento? Aí a proposta é uma inspeção extraordinária, onde o tribunal vai gastar, só de diárias, R$200 mil. Para quê? Para dizer o que já disse? O que nós precisamos é que as coisas venham para o plenário. Cheguem ao plenário. Para que o tribunal se manifeste sobre estas inspeções. Eu já disse ao senhor,
presidente e aos senhores, a única conta da CEINFRA dos últimos anos, julgada é a de 2010. Quem julgou fui eu. Eu não me compadeço com esta proposta e acho que não cabe a inspeção extraordinária. Movimentação de servidores, nós vamos precisar desses servidores para a inspeção ordinária agora. Movimentação de servidores para cuidar de 25 processos que já devem ter sido analisados, eu repito, eu não estou propondo que não se analise, já foram analisados. O que falta é o tribunal se manifestar sobre eles. É o que falta, chegar ao plenário para que o tribunal possa examinar a regularidade desses processos. É isso que eu quero. E, no mínimo, senhor presidente, acho que esse processo deve ser retornado ao DICOP, para que o DICOP diga, quanto a esses processos, aponte se já não houve, se já houve ou já não houve inspeção sobre eles nas inspeções regulares. Se houve, qual foi a conclusão a que eles chegaram sobre esses contratos? Se pairar dúvida sobre a legalidade ou ilegalidade desses contratos, aí sim, que eles sejam objeto de uma nova inspeção por antecipação da ordinária. Perfeito. Esta é a minha opinião e, desde já, o meu voto, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Eu a penso. Excelência. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Com as ponderações do conselheiro Érico, o Ministério Público pede vista para a próxima sessão. O processo está retirado de pauta, com pedido de vista do Ou eminente seja, o doutor Leopoldo Cristiano. Ivanildo Cavalcante, que irá se manifestar a respeito. Agora, presidente, assim, só Do para devido esclarecer processo. uma coisa, né? Não interessa o nome do que vai ser batizado. O Deng Xiaoping, que realizou a obra de Mao e modernizou a China, ele dizia o seguinte: o importante é que o gato pegue o rato. Se é extraordinária ou antecipada, se antecipada já está na escala e não vai ser duas, vai ser uma, ela é mais econômica, ela é mais rápida. Se já tem os achados, que se procure os novos. Se é o mesmo órgão que já fez inspeções, fará reinspeções no já feito. Eu vou dizer uma coisa, eu quero antecipar meu voto favorável ao conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, por todos os princípios. Inspeção antecipada, ordinária, é só botar na frente da fila, fazê-la, gastar menos, produzir com mais tempo e julgar o que está achado. Eu não vejo nenhuma contramão, sinceramente, eu pede vista, mas, doutor Érico, eu já antecipei meu voto. Eu sou fã da praticidade, da economicidade. Aliás, o que nós devemos fazer sempre. Apesar de ter sido retirado de pauta pelo eminente procurador, essa presidência também sugere, já que ainda não sabe se necessário será o voto de Minerva, que seja encontrado realmente este bom senso. Nós temos as inspeções saindo agora no mês seguinte, daqui a 10, 15 dias. E esta presidência já decide que serão prioritários esses municípios, reforçados pelo quadro técnico desta Corte de Contas, para que nós não possamos, eminente conselheiro Érico, termos pairando nesta Corte nenhuma dúvida. A gravidade existe, as denúncias são bem fundamentadas pelo Ministério Público. Entendo eu que nós devemos, se inspecionados foram, reinspecionados para chegarmos às conclusões devidas. E com relação a Manaus, nós já queremos de imediato que semana que vem os técnicos do tribunal se façam presentes às devidas ponderações aqui acrescentadas pelo eminente relator, como também, conselheiro Érico, da mais grave possível a necessidade das votações da conta da CEINFRA. Quero pedir aos relatores que têm essas contas pendentes que, num prazo máximo de 60 dias, tragam todas a este pleno para que nós possamos votar e decidir a situação da Secretaria Estadual de Obras. Nós não podemos ter somente a conta de 2010 votada por parte desse pleno. Gostaria de agradecer a presença de todos. Poderia fazer um registro, presidente? Com a palavra, antes que eu conclua a sessão, o eminente relator e conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado, excelência, sempre pela deferência. Excelência, eu só peço um pouco de bom senso. O processo já está pedido vista. Não, eu só queria Eu registrar. creio que... Bom, Só um pequeno registro, excelência. não há nada imediatamente
Vossa Excelência possa fazer isso. Não, eu sei. Eu não digo com relação ao mérito da propositora de agora. Eu só digo em relação à proposta, ao registro que foi feito no vosso destaque referente às prestações de contas da CEINFRA. É de minha índole, Excelência, sempre trazer, na medida do possível, com a celeridade necessária, os processos de minha relatoria, né? Então, com relação a isso, eu estou tranquilo. Obrigado. Essa presidência foi muito bem lembrada pela conselheira Yara, que nós estamos cobrando de todos os setores do tribunal prazos para sabermos em que setor os processos se encontram. E, com certeza, nos próximos 30 dias, nós iremos divulgar aonde estão os processos que, nesta Corte de Contas, ainda carecem de julgamento. Nossa sessão está encerrada. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para que participem. Daqui a 5 minutos, nós tiramos de pauta administrativa de hoje. Até pelo horário, que eu tenho compromisso com a imprensa, com o Ministério Público Eleitoral, de fazermos a entrega de nossa lista. Com 48 horas de antecipação. Com 48 horas de antecipação por conta do feriado. Nossa sessão está encerrada.